Começou, bebê, o seu Bola na Rede. É mais um programa especial feito com muito carinho para você que está do outro lado e está aqui do lado de cá, dentro do nosso coração. Hoje tem um trio pesado aqui e ninguém com mais de 90 quilos, por incrível que pareça. A gente vai começar falando do Galo. Ei, foi bom não, viu? O Galo foi até a Venezuela e empatou em 1-1 com o Caracas. E o Cuca tem uma fala dele que você vai acompanhar e está rodando, repercutindo muito nas redes sociais. E hoje é dia de Cruzeiro, que o Cruzeiro não dê vexame, já está numa situação complicadíssima. Essa que é a real. Tem adversário que está olhando o Cruzeiro de binóculo na Sul-Americana. Então é uma situação que o Cruzeiro só tem uma opção: vencer ou vencer para continuar sonhando com essa Sul-Americana. E ontem também o Cruzeiro soltou um balanço financeiro do ano de 2024. Vamos debater sobre isso e muito mais. Tem os brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores. Tem a vitória do São Paulo, a derrota do Bota e um frangaço. Um frangaço. Você vai acompanhar aqui com a gente. Fique ligado que o programa hoje está sensacional. O programa está bombando e você pode acompanhar sempre o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159 e também ao vivo no youtube.com/canal TVH. E você participa, você interage pelo nosso WhatsApp. Hoje tem gente bonita aqui na bancada, belos olhos. Você já vai saber quem é, telefone que você vai mandar a mensagem é o Zap 31 99680 2910. E eu quero começar falando o seguinte: temos dito aqui no Bola na Rede, depois os colegas vão falar sobre isso, em inúmeras oportunidades foi dito, o Atlético está entre os 4 que vai brigar pelo título do Brasileiro, vai brigar por conquistas este ano. Quando eu olho para o time do Galo, mesmo derrapando, mesmo devendo, eu ainda acredito no time do Galo. Só que um detalhe, a gente tem que rever o caminho, rever o traçado. E como que eu estou revendo? O time do Galo é muito bom, o elenco não é muito bom. O elenco do Galo é limitado, o elenco não dá a resposta necessária que o Atlético precisa. Então nós temos que separar. O time é uma coisa, o elenco é outra. E como você não disputa o campeonato só com o time, a situação do Atlético para título no momento, tem a janela no meio do ano, não é uma situação favorável e que o Cruzeiro hoje, com Dudu e Gabigol em campo, consiga dar uma resposta, principalmente esses dois jogadores, mais o Gabigol, porque para estar aqui, esses clubes grandes como nós temos, ou você está inteiro, ou então, meio do ano, um abraço. E eu vou começar falando dele, olhos bonitos, olhos verdes. A audiência feminina vai vir para cá, para a bancada. Opa. Não é você não, Matheus Oliveira. Como assim? Não é você. Estou falando de Paulo Roberto Prestes, o nosso capitão, o grande capitão Paulo Roberto, uma bandeira na história do Galo e na lateral esquerda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Brasil. Mais uma vez está aqui presente com o meu amigo Matheus aqui. Esse aqui, mais ou menos. Cara, vem com essa camisa aqui, pelo amor de Deus. Não, isso aqui eu não tiro, não. Nem para dormir. E eu gostei, viu, Paulo? Para quem que você estava falando? Era, com certeza, uma presença feminina do lado de lá. O Paulo assina o telefone. Liga aí. Canal 30. Por incrível que pareça, um grande amigo meu que teve um problema sério, né, de uma cirurgia, está recuperando em casa, com alguns probleminhas ainda, ele estava me falando então, aqui. Manda um abraço para ele, cara. Léo, um grande abraço para você, boa recuperação, está reabilitando ainda o organismo um pouco fraco, mas está com a gente ao vivo aí. Ô, Léo, então nós vamos fazer o seguinte, na hora que você estiver bem, você vai vir aqui no programa e vai assistir aqui do estúdio. Compromisso feito? Compromisso feito. Vamos te aguardar, Brasil, mas a voz dele tava muito sexy, até realmente ainda tava falando baixinho aqui. Que isso? Não, vai aqui. Não, mas você acha? Não, abre o coração, eu vou até chegar aqui antes da hora, daqui a pouco eu vou te apresentar com toda a... Mas você achou a voz dele sensual? Não, era assim. Canal 30, vai. 30. Eu vou até voltar, não vou te apresentar de cara não, tá aqui Fabrício Simas. Olha, esse aqui, ele é o irmão mais novo do Valdir Vijão. Mais novo? Mais novo, aqui. Não, você o Valdir tá acabado. Muito mais bonito. Não, eu não falei que você é bonito, não. Eu falei que você é mais novo que o Vijão.
Pô, você tá querendo ser mais velho? Não, sou mais novo, sou mais novo. Ô, gente, eu vou te falar, eu falo que ele é mais novo e quer brigar comigo. Não, mas não sou mais... Mas não sei se é mais bonito, não. Eu sei que aqui... Ontem, na hora que eu tava convidando o Fabrício pro programa, ele, então você fica tranquilo que a minha barba tá igualzinha do Valdir. Eu já fui até no salão pra isso. É o mesmo look? Sua sorte que não pode falar palavrão aqui, canal aberto, viu? Seja muito bem-vindo, que alegria ter você. E fala um pouquinho Paulo. do trabalho lá, Cruzoeiros, com o Virjão, com toda a turma. Muito legal. O grande Big, que é cativo aqui na mesa também. Pessoal, o canal Cruzeiro já tem mais de 12 anos aí, né? Pioneiro aí dentro da torcida do Cruzeiro. Somando as redes sociais, tem quase 1.200.000 seguidores, né? A gente realiza 2 programas, praticamente assim na semana, toda segunda-feira às 9 da noite, né? No canal no YouTube, que tem só ali quase 300.000 seguidores. E um pós-jogo, sempre um dia seguinte, às 10h30, falando só exclusivamente daquele jogo. Na segunda-feira, fala da semana inteira do Cruzeiro. E assim, é bem bacana. Então é sempre eu, Valdir Virjão e João Paulo Big. Tá certo, e será muito bem-vindo. Obrigado. E ele aqui, Matheus Oliveira, ele é o seguinte, quando ele começava, mais novo, a namorar, em vez de virar aquela coisa que era muito comum, posso declamar uma poesia para você? Ele chega e fala, posso narrar um gol para você? Narra o gol, Matheus Oliveira, que alegria ter você aí. Alegria minha, Júnior, de estar aqui de volta com os companheiros, com o Paulo, que eu encontro todo dia, né, lá na Transamérica. Vou fazer um merchan aqui também. Claro! Nosso programa Papo de Craque, de segunda a sexta, de 5 às 6 da tarde, na Transamérica 88.7. Hoje tem Cruzeiro em campo e precisa mostrar uma reação, né? E o Atlético ontem é um fiasco. Mandar um abraço lá pro Dadá, pro Rafael Mendonça. Eu quero ver vocês fazendo também, mexendo bola na rede. Vamos que fazer, eu vou ouvir. Agora eu quero ver. Boa. E vamos lá, falando do Cruzeiro, porque o clube divulgou o balanço financeiro de 2024. O documento é longo, tem 50 páginas, mas separamos aqui alguns pontos interessantes. Vamos rolar aqui na tela para ver os pontos destacados. Aqui são as transferências que rolaram. Wesley, Rafael Elias, Caio Jorge, o Gasolina, gente. Arthur Gomes, João Marcelo, Peralta. Esse Peralta aí tá dando o que falar, hein? Ele não tá conseguindo se firmar em lugar nenhum. O Dineno, o Cauã Rodrigues, Marlon, Aquiles, Matheus Henrique, Lautaro Dias, o Wallace, Matheus Pereira. E tá tudo misturado. Tem base, jogador que foi do time titular. Então, valores gastos em compras de jogadores em 2024, 183 milhões. Eu vou começar. Vai mudar a tela? Então tá, vai lá, gira a tela. Agora o que ganhou vendendo jogadores, só 39 milhões. Ganhou pouco e gastou muito, hein? Foi o Arthur Gomes, o Wesley para o Inter, que foi uma novela também para ter esse acordo. O Rafael Elias, o Bruno Rodrigues. Vou te falar, fui contra a saída dele na época. O Palácios, então, um déficit de 170 milhões. Isso aqui é o total. E eu vou perguntar para quem tem mais dinheiro hoje aqui no estúdio, porque eles têm tanto seguidor que só ligar lá no YouTube começa a cair aqui do lado. Para quem tem grana, o irmão mais novo do Virjão, preocupa quando você olha esses números ou não? É o Pedrinho que está pagando, deixa ele pagar e vai ter que gastar mais no meio do ano. Mas analisando, lembrando o retrospecto, os problemas que o Cruzeiro passou, não dá para ignorar. Ô Brasil, quando era instituição, a parte do Cruzeiro, a gente ficava preocupado porque era o CNPJ do Cruzeiro. Depois que virou a SAF, antes assim, o Pedrinho tem dinheiro, agora tem o dono, é o CPF que está em jogo e todo mundo estava nessa ladainha. Mas quando sai esse balanço, dá para assustar. E o que me assusta mais, eu não sei de qual aqui, é o tempo de contrato de alguns jogadores que, no decorrer do ano, isso pode aumentar dependendo. Você pega aí o Peralta, se eu não me engano, custou em torno de 18 milhões, um tempo de contrato de 5 anos. 5 anos. Aí você pega a questão do Lautaro, com 26 anos, 27 anos, um jogador, não menosprezando o jogador, mas um jogador que com 27 anos, poucos gols na carreira, um contrato de 5 anos, também custando 18 milhões. Você pega o Palácios também, então assim, esse tempo de contrato além isso também me preocupa. Não só assim a questão desse balanço. Mas assim, o que eu posso dizer, me preocupar ainda, já pegando esse gancho, é essa próxima janela do Cruzeiro. Porque já o Jardim já está
preocupado já com a questão E tem que gastar. Vai gastar mais, Brasil. E vai gastar mais. Infelizmente. Ô Paulo, e aí a preocupação é o seguinte, isso serve para Cruzeiro e Atlético, tá? Isso aí não é exclusividade de um, porque os dois tiveram, assim, déficits em algumas questões. O Cruzeiro de 900 foi para 1 bi 200, 300 milhões de diferença. Ou seja, preocupe hoje em dia com o futebol, como tem sido feito, avaliando campo e fora campo, é algo que preocupa. Ah, não tem dúvida nenhuma. A SAF, aliás, que chegou no Brasil aí há pouco tempo, poucos anos, é uma coisa a ser estudada ainda. Eu acho que lá na frente a situação vai estourar, a conta não fecha. Então, hoje, o Cruzeiro, por exemplo, né, que gastou esse déficit todo, não é um time, quem que compra um Cruzeiro hoje? O cara, se olhar o balanço do time, ninguém compra, nem do Atlético também. O Atlético deve muito também. Aumentou a dívida e olha com SAF em andamento. Então, a SAF, na realidade, precisa ser melhorada ou melhor, estudada, porque lá na frente a dívida vai chegar, a conta vai chegar, não tem como, já vai chegou, ter que pagar. Né, Paulo? Pois já chegou, mas por enquanto ainda você leva, né? Vai para aqui, vai para ali, você paga aqui, paga lá, aí vem a conta, chega, né? Os juros, você tem o tempo para fazer o aporte no clube. Exatamente. E vai ter que fazer o aporte para sobreviver. Não, vai ter. Eu digo até o pagamento, que você tem um prazo para pagar também a associação. A gente não pode esquecer que ainda tem disso. Agora, eu estou vendo ali, ô Cris, dá um foco naquele rapaz ali. Olha só, que coisa impressionante. Ele não para de fazer cálculo, não para de fazer conta. Calculador tá no semblante tenso. E assim, aquele laptop dele ali, ao lado do celular, me impressiona. Porque o que tem de coisa escrita ali, números? Matheus Oliveira, você que é formado em matemática financeira. Sim. Fez mestrado em Harvard. Isso. O que você traz pra gente desse balanço? Porque eu achei que ele estava recebendo o sinal lá do além. Era meio Chico Xavier, né? Já estava aqui assim. Psicografando, né? Eu falei, obrigado. Ô, Júnior, sabe o que me assusta? O Pedrinho falou recentemente, né, sobre como o dinheiro no futebol é mal gasto, né? E gasto, assim, com algumas coisas que não fazem muito sentido aos olhos de quem é empresário fora do futebol, como ele é do supermercado. 89 milhões de reais pagos para empresários. Dinheiro direto para o bolso do empresário. O cara não entra em campo, o cara não chuta uma bola, o cara não sabe marcar, não sabe pegar a bola. Sabe vender. Sabe vender. É igual empresário de artista, de cantor, né? O cara não canta, não compõe, aí fala, ó, chega aqui, eu vou colocar ali no canecão. E sem aí ele não tem 50% jeito. é meu. Cara, 89 milhões é assustador. Luvas para empresários. Agora, falando do Cruzeiro em si, né? O dinheiro que o Cruzeiro gastou com jogadores, aí você olha assim, Peralta, Palácios, Wesley Gasolina, cara. É um desperdício de dinheiro. Quem que é o olheiro, hein? Quem é que toma a decisão para contratar um cara desse, né? Eu fico imaginando. O Cruzeiro agora, acabou de pagar a parcela dele ano passado, e foi de 2022. Pois é. Eu dou uma colher de chá para o Cruzeiro em relação ao Wallace. É uma contratação que eu faria também. Com certeza. Quando o cara é bom, você contrata ele e joga mal. Júnior Santos e o Wallace, para mim, tinham que ser contratados. Também acho. Não deram certo. Aí é azar do clube, né? O Wallace, o Flamengo tentou ele por 2 anos não, também, sim, né? tinha que vir, mas ele não está jogando da mesma forma o Júnior Santos por essa questão ainda física. Tomara que os dois consigam virar essa página. Vamos falar do jogo do Galo contra o Caracas, mas antes vamos ver gols de outros 2 jogos com brasileiros na Sula. Fluminense empatou fora de casa e o Vitória derrotado em pleno Barradão. Tá aí, ó. Roda o gol aí do Flu. Vai lá, belo gol, ó. Agora. Olha só, atenção. Que batida, hein? Golaço. Que batida. O Vitória fica numa situação complicada, tá falando o Arthur aqui, por essa derrota aí de 1-0, fica numa situação que não é muito legal. Gente, está surpreendendo alguma coisa? Vocês estão vendo? Libertadores, por exemplo, Flamengo. Eu não vou nem falar do Atlético, vamos largar o Atlético, mas o Flamengo, para mim, num certo aspecto, causou uma surpresa. O que mais que vocês estão vendo, assim, que você fala, nossa, isso aqui me surpreendeu na Sul-Americana ou na Libertadores? Me surpreende negativamente o Independente da Argentina, né? Cabeça de chave do Grupo A, na Copa Sul-Americana, contra adversários fracos. Tem o Guarani do Paraguai, tem o Real Potosí da Bolívia, o último colocado do grupo,
Aliás, 3 pontos apenas. O Independente da Argentina ganhou ontem, é verdade. Mas, assim, uma campanha fraquíssima. É o 4º colocado do Grupo A. Então, isso mostra que não tem mais bobo no futebol, né? É uma frase super nova, Júnior. Diante disso, Paulo, que não tem mais bobo no futebol, e aí? Cara, você pega os resultados aí de Atlético e Cruzeiro, por exemplo, perdendo contra times medíocres. Ontem o Atlético empatou com um time medíocre. O Caracas, se vier disputar o Campeonato Mineiro, ele cai. Eu não vi nada nesse Caracas ontem. Então, assim, falei isso hoje com o Jurandir Gama Filho. Se estivesse no Mineiro, ia penar na série no módulo 2 e cairia no primeiro. Concordo com você, falando isso hoje. Mas não existe time bobo hoje também não, né, Brasil? Hoje, e o cara bobo? Antigamente, na sua época, cara também. Mas na sua época, pesava mais a parte técnica, né? E hoje mais a questão do físico. Você põe ali 11 contra 11. Mas eu concordo com o Paulo, cara. Esses times que têm jogado aí, tanto no grupo do Cruzeiro quanto no grupo do Atlético. Pelo amor de Deus. Não, eu só falei que não tem bobo, mas era obrigação do Atlético vencer, do Flamengo vencer, do Fluminense. E menos o Fluminense, não sei se... O Vitória, perder para um time ontem, pelo amor de Deus. O Fluminense foi com o time todo reserva e nem Renato Gaúcho foi no jogo. Não, mas você esperava algo diferente? Vamos falar de Libertadores. Tivemos 3 jogos. O Botafogo perdeu na Argentina, o São Paulo venceu no Paraguai e o Fortaleza também empatou na Colômbia. Olha aí, olha o gol, olha o que vai acontecer. Nossa, que entregada foi essa? Entregou a paçoca e tudo. Como é que é, Arthur? Fala de novo. Que é isso? O Cris falou que é o time do Corinthians jogando, porque o Cris é corintiano. Ele falou, não, é o time que mais joga, é o São Paulo. Teve gente que falou que o São Paulo ia cair, o Cris está lá dentro, ele é São Paulino doente, ele está vibrando aí com o São Paulo, acreditando nesse São Paulo. E olha aí, olha o gol. É o Flu. Tá aí o pênalti. Nossa. E essa bola entrou ou não entrou? Olha só, entrou, Arthur. A bola não entrou? Entrou pra vocês. Gol ou não gol? Entrou. A bola entrou. Gol. Tem uma câmera lá que pegou na lateral, essa bola entrou. Agora, sabe o que vai entrar agora? É a pergunta que eu faço pra vocês. Lá ele. O intervalo. Ah, garoto. O intervalo vai entrar, mas você pode participar mandando mensagem para o nosso WhatsApp 996802910, torcedor do Galo. Daqui a pouco tem Galo, daqui a pouco tem Cruzeiro, a gente vai falar. Mande sua mensagem, gostou do time, não gostou? Hoje é dia de Gabigol ou não? Quero te ouvir, quero ler sua mensagem aqui, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Tem mensagem, vamos às mensagens aqui na tela. Olha o Paulo, boa tarde a todos. O time do Atlético está de brincadeira, um elenco milionário. Obrigado pela sua mensagem, viu, Paulo? Pode mandar mensagem, vem para cá que a gente vai registrar. Adélio Rodrigues, boa tarde, pessoal do Bola na Rede. Adélio Rodrigues de Poconé, no Mato Grosso. Quero ganhar essa linda camisa Saudação Cruzeirense. Ô, Adélio, valeu demais. Obrigado pela sua audiência, Oswaldo Silva. Oi, amigos do Bola na Rede. Que falta faz o Deivinho, hein? Para jogar de centroavante. Oswaldo Silva, abraço a todos. E a gente vai falar do Atlético que foi até a Venezuela, empatou em 1-1 com o Caracas. O Galo poupou jogadores, teve problema, teve jogador que não pôde ir, jogador machucado, jogador contundido, jogador como Scarpa que ficou para acompanhar o nascimento do filho. Você vai vendo aí os melhores momentos na tela. Eu vou perguntar para ele que teve lá dentro do campo. Ô, Paulo, que jogo ruim! Que jogo ruim, para mim só salva um jogador ali, o Rony, que lutou. O resto eu vou te falar, tem jogador ali, esperança do Caio na lateral, isso me ajuda, não dá. Tá difícil, viu? Nitidamente o Atlético, como você falou no início do programa, só tem um time. Mas isso mesmo. elenco, a hora que você precisa dos caras, e olha que não contra um Caracas, né? Sim. Você imagina se bota esse time para jogar contra um, sei lá, qualquer outro time aí da Série A do brasileiro, vai ser vexatório. Realmente os caras não conseguem entregar. Bernard, mais uma vez, não consegue jogar. O Rony, que para mim, que você elogiou também, está devendo finalização. Tá devendo, mas ele, pelo menos ele lutou, né? Eu acho que perante a outros jogadores ali, mas nem nitidamente isso. O Atlético precisa de ter um centroavante, cara. Não tem. O Coelho erra gol, o Rony erra gol, o Hulk não está no melhor momento dele, Scarpa também não, então a situação está delicada para o Galo. Olha, não sei onde que vai parar esse time nesse Brasileirão. O que era do início do ano, da gente falar que tinha um time, tinha um elenco, hoje nitidamente dá para ver, pelo andar da carruagem,
Ele escondeu isso muito no Mineiro, né? O Atlético, né? Mineiro... Ganhou muito bem. Mineiro tal. mente, né, Paulo? Mineiro mente. Mineiro ilude. Iludiu. Então, hoje, eu acho que o Atlético necessita ir ao mercado, um centroavante, um primeiro volante que não tem, mais um meia ali para brigar com o Scarpa, que infelizmente, né, o Bernardo até hoje não aconteceu. Então, o Atlético precisa, pelo menos, essas 3 contratações para equilibrar esse time. Eu concordo com você, e para que vocês tenham mais munição para os comentários que vocês vão emitir aqui, o Cuca deu uma declaração forte sobre o investimento feito pelo Atlético. O técnico ainda deu opinião sobre o que achou do time do jogo de ontem. Cuca, você sabe, Cuca, aqui você tem tapete vermelho. Abre seu coração e fala com a gente. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. Então, nós não podemos misturar as coisas, né? A atuação, você fala que ela foi ruim. Eu acho que o primeiro tempo sim, o segundo não. O segundo foi ruim mais uma vez, perder tantos gols embaixo do gol como a gente perdeu mais uma vez. Isso é um detalhe. Você tem aí quase o dobro de posse de bola, com 16, 17 finalizações para fazer um gol. Então, de novo, a gente esbarra nesse defeito que a gente vem tendo há algum tempo. E não tem remédio. A correção é trabalho. Se o técnico, tá o Arthur falando, eu compartilho com essa ideia aqui com ele. Se o técnico cobra, critica, é porque o trem tá feio. Agora, vou mandar um abraço para alguém que está te mandando um grande abraço, Paulo. Ele fala que jogou bola. Ontem até me mostrou uma foto, Tele comandando um time que ele jogou. Olha, eu sei o seguinte, de bola ele pode até não ter jogado, mas o homem entende de cozinha, que é uma beleza. Grande abraço para o Anderson Sorriso, lá da Cantina do Sorriso. Mandou um abraço para você. Lá um local mais do que especial, ali na região do Santa Efigênia. Tem ali uma comida extraordinária e o Sorriso é atleticano, está acompanhando. Ontem a gente comeu uma pizza lá no Toninho, então ele está te abraçando. E aí eu rolo, depois de mandar esse abraço lá para a turma da Cantina do Sorriso, que está acompanhando o Bola na Rede. Eu sigo o Instagram dele. É bom demais. A hora que eu vejo ele fazendo aqueles pratos, lá dá até água na boca. Aqui, e lá tem um prato. Eu não posso fazer a piadinha aqui, que o horário não permite. Mas lá tem um prato com o nome do Breno Galante e com o meu nome. Então, encerra por aí. Sem piadinha. Sem piadinha. Pode falar, não pode falar nada. Não pode falar nada. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho, de jeito nenhum. Fui na Cantina do Sorriso uma vez, me deparei com o Beto Guedes. Vive lá, todo dia direto, o Beto está lá, tá amigo direto. do Sorriso, ele sempre está lá. E aí, Matheus? Preocupa tudo isso, o Cuca falando, essa situação que eu e o Paulo falamos. Você tem um time para ali, não tem um elenco. E o que pensar, o que analisar? Se você não ganha do Caracas, vai ganhar de quem? É preciso a gente separar o jogo de ontem do contexto geral. O Atlético, no jogo de ontem, teve vários desfalques, mas o time que entrou em campo ontem tinha a responsabilidade de vencer esse Caracas, que é muito inferior. Posto isso, vamos falar sobre o elenco do Atlético. O Codê reclamou do elenco, foi mandado embora. Aí o Milito, no ano passado, reclamou do elenco também. O elenco, em determinado momento da temporada, ficou curto. Aí foi demitido também no fim do ano. Não por isso, né? Mas pela perda da final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Aí o Cuca, nesse ano, vem e fala que o elenco é curto de novo. Será que o problema está nos técnicos? É a pergunta que eu faço. O Paulo Brax, quando ele foi anunciado pelo Atlético, ele foi questionado pelo nosso colega Frossar qual que era o objetivo do Atlético na temporada. Ele falou, não vou responder. Isso aqui a gente vai tratar internamente. Então é preciso que o Atlético adeque a expectativa à realidade. Mas, quando teve a chance de fazer isso, o Paulo Brax não quis. Não quis falar se o Atlético vai brigar por todos os títulos, vai focar num título só ou não, para a gente saber o que a gente pode cobrar do Cuca e do elenco. Né? Porque não tem elenco para brigar por 3 coisas ao mesmo tempo. E aí a responsabilidade é total da diretoria. Hoje não tem elenco para um dos 3 títulos que ele está, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Brasileiro, para mim, sem chance. Talvez a Sul-Americana, porque Talvez. Copa do Brasil também é muito difícil lá na frente. E
Teve o menino que teve a lesão também, uma perda, uma baixa, a gente não sabe quanto tempo, foi no primeiro tempo, mas a pergunta que eu vou te fazer, Fabrício, é o seguinte, mesmo com tantos desfalques, foram 9 desfalques, cada um por um motivo, e agora mais outro problema, um menino, quando a gente olha também para o time titular, nós até falamos ontem aqui, claro que o Hulk, só de estar em campo, ele já é um problema para o adversário, mas não está jogando, a gente tem que lembrar disso. Aí quando você analisa 9 desfalques, tá, é significativo, qualquer equipe do mundo sente, mas ante a fragilidade do adversário, estou sendo muito duro e acho que também os colegas, quando a gente fala que tinha que obrigação de vencer o Caracas, ou não? Obrigação sim, pelo tamanho do Atlético, né? Menor que o Cruzeiro, mas maior que o Caracas, né, cara? Mas, cara, a responsabilidade do time brasileiro com esses times inferiores do Sul-Americano, assim, a obrigação é de vencer sempre, né? Teve os 9 desfalques? Teve, mas eu acho que o erro tanto de Cruzeiro e do Atlético vai além das 4 linhas. Esse problema externo de tudo que é reclamação vir no microfone e colocar na mídia, isso prejudica. Como que vai pensar a cabeça do jogador quando um técnico, se souber interpretar o que o Cuca, o que o Jardim está falando? Porra, eu não sirvo para o Cruzeiro, eu sou ruim. O que eu estou fazendo? Você desmotiva. O emocional do jogador já vai lá para baixo. Então fica uma coisa cansativa. Eu sei com amigos atleticanos aí falando que já é a 4ª, 5ª vez que o Cuca dá essa entrevista, o Jardim com o Jardim também muita fez sequência isso. E como é que fica a cabeça do jogador? O Paulo foi jogador, sabe? Imagina como é que fica. Então, assim, se o emocional do jogador não estiver bem, nada vai bem dentro de campo. Olha, eu estou recebendo... Rapidinho. Fica à vontade. Sabe qual o outro problema também que surge? É o distanciamento da comissão técnica com o jogador. Se você não conseguir administrar isso... E acontece mesmo, né, Paulo? Acontece, cara. O treinador começa a falar besteira, os jogadores não são bobos, cara. O vestiário é a coisa mais importante. O cara não corre pelo técnico mais. Exatamente. Se ele não tiver essa gestão de grupo, cara, ele vai perder o grupo. Olha, eu estou recebendo aqui um zap dizendo o seguinte... Por favor, só voltarei ao programa se você me mantiver longe desse rapaz à minha direita. Paulo Roberto Prestes. Tá aí. E aí, Matheus, essa questão que a gente fala, rapidinho, porque eu tenho um assunto ali importante, mas é para sacramentar isso. O Galo, mesmo com os problemas, num momento desse, para mim, tem que ser o primeiro do grupo dele. Tem que ser o primeiro disparado. Eu estou olhando aqui o campeonato venezuelano, né? A tabela de classificação. Caracas é o 11º colocado de 14 times. Vinha de goleada. Pois é, cara. Então, assim, não tem justificativa de que o elenco do Atlético é curto pro jogo de ontem. No contexto geral, eu aceito, porque é verdade, é um fato. Mas pro jogo de ontem, a responsabilidade é total de Cuca e dos jogadores. Legal. E antes da gente ir para o intervalo, eu preciso falar do Instituto Galo. Grande abraço ao presidente Sérgio Coelho, que cuida com tanto carinho do Instituto Galo. E o Instituto está vendendo uma camisa do Hulk autografada por ele, igual a usada em um jogo em homenagem ao Dia do Autismo. O valor é R$ 1.113. Os interessados podem entrar em contato com a Paola no número 31 99135 0005. 99135 0005. E aí, torcida do Galo, mande sua bronca pra cá. Ou tá tudo certo. Rony se salvou. E o Bernard? Meu Deus, Bernard, vamos dar um jeito, vamos jogar. E o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Aparecendo nas redes sociais dele lá agora. Bacana. Os caras estão quebrando o pau aqui. Você tá achando o que está acontecendo com o Júnior da Galada? Eles estão quebrando o pau. E olha só, vou te deixar bonito. Você fica bacana, bonito, elegante, sensual, charmoso, quase que irresistível. Olha aqui, Fabrício. Olha aqui, Matheus e Paulo Roberto. Não, faz favor, pega aqui a textura dessa camisa. Faz favor. Não. Não tô falando de uma blusa qualquer, né? Com esse olho verde ainda, com essa camisa. Eu vou te falar. Vai sensualizar? Ele, pelo Olha só, essa camisa maravilhosa aqui, by Formen, lá de Divinópolis, fabricação própria, pode ser sua e você arrasar, você ficar bonitão na fita. Como que você participa?
Mande uma mensagem falando eu quero ganhar a camisa. Sua mensagem já está computada. Sexta-feira tem um sorteio. 99680-2910. By Formen, você entra lá no Instagram, By Formen Varejo, e vai conhecer as roupas, as camisas, cada uma mais bonita do que a outra. Agora, o que é melhor é a gente ler a participação aqui do Telespec. O Arley, boa tarde, galera. Bancada de gênios aí, ó, elogiando vocês. Obrigado aí. O Júnior, se o treinador do Cruzeiro não entender que o time tem que jogar para o Gabigol, já vão enterrar a carreira dele. Gabriel já será vendido. Um abraço a todos. A gente vai falar sobre isso, tá? Dicró, isso aí é nome de músico importante. Cadê a mensagem do Dicró? Daqui a pouco ela vai pintar aí na tela. Deu uma travada. Deu igual o Cruzeiro, tá nessa Sul-Americana, tá travado. Daqui a pouco a gente fala. Eu vou de cara, rápido. Ó, chegou aqui o Dicró. Boa tarde, meus amigos. Será que o Cabuloso vai dar alegria para nossa imensa torcida? Dicró, voz e violão. Você tem nome de compositor bom e voz e violão. Gilson tá aqui, boa tarde. O Galo falta na qualidade no meio de campo e no ataque. Errar gols como está errando é falta de qualidade técnica. Hulk e Scarpa são as melhores opções nesse quesito, porém não estão bem. Eu concordo com você. Rapidinho que eu quero que vocês digam o seguinte. Gabigol, a responsa está em cima dele, sem lero-lero. Quero que você seja objetivo. Não, vamos lá. A responsabilidade não está dele, não. O problema do Cruzeiro é coletivo. Não, mas ele, o cara está no banco. Não, a expectativa agora, por tudo que não, representa. Por tudo que é ele. Eu tenho Não, deixa tá... eu dar só um exemplo. Até a Cris tá fazendo cara feia pra você. Ela lá. deixou, viu? É quem manda Aqui, o nosso Joel Santana tá assim. Não é possível, vai começar a falar. A única mulher que tá aqui é ela que manda, que eu sei. Então, Cris, manda ele falar menos. Manda falar menos. Ó, Marcelo Moreno jogou no pior... Olha onde calma, ele foi. Eu vou chegar. Marcelo Ramos, Marcelo Moreno. Nossa. Adão e Eva. Calma. Nossa senhora. Ó, Marcelo aqui, Moreno. Tostão. Marcelo Moreno jogou no pior Cruzeiro. O pior Cruzeiro. Marcelo Moreno, quando sai da área, não sabe nem correr. Ele não sai do Marcelo Moreno, agarrou. Não sabe nem correr. Não, Matheus, ele tá no Marcelo Moreno. Aí você vê o Edu. Foi o artilheiro do Cruzeiro, sei lá, não lembro, 20 gols. Foi o último. Se o Marcelo Moreno, que é bom de bola, julgasse no lugar do Edu, tinha feito 40. Mas pra quê? Tinha gente pra jogar com ele. Não, ele não falou do Gabigol, não. Mas Mateus, a questão do Gabigol... Aqui, corta o microfone, não corta tem o microfone. Não, corta o microfone, Agora Matheus. não chega nele, Brasil. Ô, Cris, você não corta o microfone do homem, o homem não para de falar. Vai lá, Matheus, a responsa do Gabigol não é? Hoje sim. Responsabilidade do Gabigol, ele tem que mostrar a que veio, até agora não mostrou. Muito por um problema coletivo do Cruzeiro, é verdade. Mas é a chance dele, né? Porque agora vai começar como titular, o que tudo indica diante do Palestino, que não é um grande time. É vice-líder do campeonato chileno, mas nas últimas 7 partidas venceu apenas 2. É a chance do Gabigol mostrar que ele merece ser titular no lugar do Caio Jorge. Mas acho que o momento é do Caio Jorge. A culpa é de quem trouxe o Gabigol. Porque o Gabigol nunca... Você não teria contratado o Gabigol? Não, de jeito nenhum. Nunca ele foi uma peça, ele individualmente. Ele sempre dependeu do Bruno Henrique no Flamengo. Naquele Santos, era Neymar e companhia. Ele nunca individualmente fez mais jogar. O Gabigol foi resolver o jogo. Tudo bem, ele é um cara decisivo, fez gol na Libertadores e tal. Mas ele é sempre dependente. Ele é igual o Guilherme e o Valdir Bigode no Galo. Dependia do Marques. Sem o Max, eles não eram. Mas um finalizador precisa de alguém. A bola não chega nele, Mas Brasil. lá no Flamengo, eu concordo com o que vocês Everton falaram. Eu Ribeiro, gostei da fala do Paulo, que foi uma fala forte. E no Flamengo, e a gente já teve a oportunidade de falar isso aqui, tinha muita gente para jogar. Era qualidade. Hoje o Cruzeiro não tem essa qualidade, então o Cruzeiro está penando. Mas vamos falar do jogo, que o Cruzeiro encara o... Cris, por favor, mantenha cortado o microfone do Fabrício. Tá, e o Cruzeiro enfrenta o Palestino do Chile pela Sul-Americana e a situação do Cruzeiro está dificílima. O Machop Runner, ele venceu o União por 3-0 e foi a 9 pontos. Eu vou te perguntar, vou te dar uma chance. Eu tenho um coração bom e generoso e a gente tem que perdoar os outros. Jesus e eu falou vou, pra perdoar, eu vou tá aqui vai pintar aqui na tela aqui, cadê as informações do jogo? Tá aqui Palestino e Cruzeiro, 9h30, como eu tenho um coração bom e sou uma alma generosa, eu vou abrir o coração para você, Fabrício. Por isso que eu te amo. Gente, e a gente tá vivendo essa relação tão intensa hoje, hein? Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Então, Fabrício, tá complicado já a situação do Cruzeiro, ele tem que ir num certo sentido, porque 9 pontos. A gente sabe que classificar em segundo lugar não é uma boa, porque vem a turma da Libertadores, é um negócio que vai ficar apertado.
tem que de repente virar e falar, vamos fazer o teste, vamos ver se recupera jogador, esquece essa Copa Sul-Americana, foca no que sobrou, porque eu tô achando que tá complicado. Não tem que desistir da Sul-Americana. Além de ser financeiramente muito bom, infelizmente o Cruzeiro vai lutar, o meu modo de vista, vai lutar pela segunda colocação. Independente de quem seja o pessoal da Libertadores ou não vai desistir. E você vai desistir para focar no brasileiro? Eu acho que se você ir bem no brasileiro, dá uma sequência de você ir bem na Sul-Americana. Porque igual aquela questão da motivação. Se você deixar um campeonato de outro e focar no outro, igual ano passado, o Cruzeiro focou na Sul-Americana, parece que desistiu do brasileiro. E não deu nada. Agora, se você ir bem no brasileiro, consequentemente você vai na Sul-Americana também. Então, hoje a vitória é crucial para o Cruzeiro. E, Paulo, olha só que problema. Você não tem o Fagner, você não tem o William, não tem um jovem. O Cruzeiro levou quatro garotos que tem qualidade. Murilo é um exemplo de um jogador que tem muito potencial, mas não tem ninguém ali do lado direito. Então, já fica sinalizado que o Romero vai jogar ali pela direita, porque não é possível uma invenção. E o Romero traz um pouco de tranquilidade, pelo menos, para o setor. Mas o Cruzeiro também está vivendo um drama. E me incomoda, e você foi um cara que eu sei que abriu muito a porta para a base, principalmente no Atlético. Você era o cara que era paizão, procurava, tinha preocupação, ajudava na palavra, até em outras coisas você ajudou. Quantas vezes aqui para os nossos times virar e falar ousadia, coragem, bancar a base? Eu acho, concordo. Olha, quando a gente estava jogando no Atlético, no meados de 90, eu vi o Clebão treinando nos juniores, ele e Paulo Sérgio, que era outro cara também grandão. Eu falei, o Jair Pereira, tem dois caras lá treinando ali, olha lá. Aí o Jair Pereira ficou, pô, cara, tem um... Subiu os dois do júnior, Paulo Sérgio e Clebão, foram titulares no profissional, subindo dos juniores. Se você não der essa confiança pro jogador, cara, ninguém vai acontecer dentro do Cruzeiro. Agora, sobre a lateral direita, cara, pra mim tá explícito. Põe o Marquinhos. Marquinhos no Fluminense ano passado foi muito bem. O Diniz utilizou ele também ano passado. Diniz, exato. Então, pra mim, o Cruzeiro tem essa opção. Eu não tiraria Romero, que é hoje, ele é o cara do meio de campo hoje. Porque custou achar essa você não vai falar. Você não, corta de novo o microfone. Matheus, rapidinho, porque a gente tem outras coisas aqui para falar. A questão é o seguinte, o Cruzeiro tem esse jogo que é um certo sentido, dá para falar que é uma obrigação de vencer. Se vier um resultado ruim, como é que você encara isso? Como crise, porque o Cruzeiro é o melhor no papel do seu grupo, só que perdeu para o Muxucuna, perdeu para a União de Santa Fé, então não dá para falar que o Cruzeiro é favorito hoje. Eu não consigo falar isso, por mais que o Palestino não seja um grande adversário. Em tese também o Palestino é melhor do que o Muxucuna e do que o União, que é o vice-líder do campeonato chileno, mas eu não consigo apontar o Cruzeiro como favorito. E se vier uma derrota, é crise de novo sendo instalada. E a gente estava falando de base, o Cruzeiro venceu o Santos por 3-2 no Brasileirão Sub-20 e manteve a liderança. O destaque da partida foi, mais uma vez, ele, Cauã Batistella, com gol e assistência. Ele brilhou. E aí a pergunta que eu rolo para vocês é o seguinte: se você não tem um lateral direita para estar junto com o time no momento desse, fecha a base. Então, porque não tem lógica. Isso para mim não existe. Cruzeiro e você tem uma geração boa no Cruzeiro, Fabrício. Cruzeiro não sabe utilizar a base. Cruzeiro. Vitor Roque, quando foi em 2020, Paulo, ele só apareceu no futebol porque todas as contratações que o Cruzeiro tentou naquela época, nenhum jogador, nenhum atacante queria vir para o Cruzeiro. Precisou de quem? Do Vitor Roque. Se tivesse um ou dois atacantes que o Cruzeiro tivesse sido contratado, Vitor Roque estava no sub-21, sub-20 no Cruzeiro até hoje. O Cruzeiro não sabe utilizar a base. Você falou uma coisa, eu fico até pensando, viu? Se fosse nos dias de hoje, o Ronaldo Fenômeno já estava com 51 anos, ainda não tinha estreado para o Cruzeiro, porque naquela época ele tinha 16 anos. 16 anos de errado. Hoje, ele ia estar lá assim, ó, velhinho, e eles não iam pôr ele para jogar. Olha só, que camisa maravilhosa, by Formen. Mande a mensagem aí no WhatsApp, dizendo, você confia no Cruzeiro, acredita no Cruzeiro, qual é o placar do jogo de hoje? A gente vai para o intervalo rapidinho, mande sua mensagem, 31 99680 2910, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos, eu tô com uma informação aqui que meu queixo caiu, eu tô de cara. Pra mim, gente, isso aí tinha que cair o mundo, tá?
Fala pra gente, o Tevez está lá no Furacão com valor fixado e de quanto? O Brasil, o Tevez, Cruzeiro emprestou o Tevez para o Atlético Paranaense com passe com valor fixado de 3 milhões, se eu não me engano, 25 de dólares, com 70% Não é e nem 30% 20 do Cruzeiro. milhões. Ô, gente, isso aí é uma coisa genial que foi feita. E Paulo eu vou Roberto, falar, você tá... no último jogo, o Tevez entrou faltando 20 minutos, deu um gol, um passe e a nota dele, sofre score, foi quase 8, foi o melhor em campo. A torcida do Atlético Paranaense estava brincando, vão dar outro golpe no Cruzeiro? Aqui, Pode eu comprar. tô indignado, você também ficou, né, Paulo? Demais. Você tá doido, cara? Como é que você joga uma joia dessa e me traz o Gamarra? Precisa falar mais? Nossa Não. Senhora do Aparecido. Matheus, Difícil. isso aí pra mim, eu imaginei o seguinte, já vou colocar o cara pra ganhar rodagem, talvez no momento ele não tá sendo aproveitado, mas e com um passe num valor desse, um direito num valor desse, isso não existe, gente. Quem que é o gênio? Tinha que esperar e falar, meu filho, você não pode fazer um negócio desse não. A gente vê como é que é difícil, Paulo, para dar certo, né, alguém da base de um time profissional, porque primeiro o olheiro tem que ser bom e perceber que o cara tem talento. Aí ele chega na base, aí o técnico do profissional tem que ver que o cara tem talento também. E aí depois o dirigente não tem que fazer burrada, como foi feito agora. Né? Absurdo. Vamos lá, tem mensagem aqui no WhatsApp. Rola aí, Lara. Toninho, Abelha, boa tarde. Paulo Roberto foi um dos grandes e melhores laterais que vi jogar, mas ele seria mais feliz se tivesse vestido azul. Obrigado, Toninho de Contagem. Legal, viu, Toninho? Você reconhecer a qualidade do nosso capitão. Osmar Maia, boa tarde. Será que hoje o Gabigol vai jogar? Já estou aguardando mais uma invenção do professor Pardal. Léo Jardim aqui, é o Omar do Nova Granada, Dorival Júnior já. Ó, que isso, hein? Que cornetada. Tem mais aí? Tem mais alguém? Douglas Gomes. Oi, boa tarde, Douglas Gomes, vago do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité. Manda um abraço aqui pra mim, eu confio no Gabigol hoje. Parabéns pra esse trio na bancada. Ô, Douglas, obrigado demais pela sua mensagem, muito legal. Ô, meninos, tirando o Fabrício, vocês dois arrebentaram. Vocês deram obrigado. show. Você deu show, cara. Valeu demais. Obrigado, Brasil. Obrigadíssimo. Meninos, valeu muito. Grande capitão, grande Matheus Oliveira, a voz das narrações. E amanhã tem mais a partir de 1 da tarde. A gente te espera aqui no seu Bola na Rede, na TV Horizonte. Aguardem, maio, vem uma novidade aí. Vou te contar. Fiquem com a gente. Hoje, às 7 da noite, tem o Leonardo Ângelo com Placar Horizonte. Amanhã, às 10 da manhã, Deus me livre. E amanhã, 1 da tarde, eu tô de volta. Valeu, galera. Grande abraço.